Aluguel, transporte público, energia elétrica, gasolina, gás para casa, essas e tantas outras tarifas. O que será que vai aumentar e diminuir de preço em 2022 aqui em Portugal, hein? Fica com a gente que o vídeo de hoje é sobre isso. Volta e meia aqui na Nacionalidade Portuguesa, a gente traz para vocês as atualizações dos preços em Portugal. Quanto é que é o custo de vida aqui para quem mora, para quem tem o dia a dia, para pagar os boletos, como se diz, né? Então, isso a gente vai saber hoje nesse vídeo aqui, mas antes eu quero pedir para você que ainda não se inscreveu no canal, não custa nada, se inscreve, você vai ficar sabendo quando tiver novidade por aqui no canal. Também tem muita informação boa lá no nosso blog da nacionalidadeportuguesa.com.br. E se você já é inscrito, eu quero saber que assunto te interessa aqui para os próximos vídeos, hein? Dá uma pausa aí agora e já deixa nos comentários. Bom, enquanto a gente for falando dos preços em Portugal para 2022, tantas tarifas, tudo o que aumentou, o que pode aumentar ainda, o que vai diminuir, enfim, você também pode ir comentando aqui com a gente, tá bom? E também tem as nossas redes sociais, se você ainda não nos segue, tem Facebook, tem Instagram, tem mais um montão aí de interação que você pode fazer com a nossa equipe. Vamos lá, o que interessa então? Todo início de ano é assim, né? O que será que vai ter de aumento, de diminuição de custo, tarifa que baixa, tarifa que diminui? Porque a cada mês a gente precisa pagar as contas, né? Bom, aqui em Portugal, um dos valores que deve subir nesse ano de 2022 é o preço dos aluguéis, das rendas. Claro que isso acompanha toda uma movimentação financeira do espaço europeu e do país em si também, obviamente. Espera-se para 2022 um aumento de 0,43 pontos percentuais em cima dos aluguéis, ou das rendas, como são chamadas aqui em Portugal. Em 2021, o aumento foi de 0,99%, ou seja, esse ano deve aumentar, mas deve aumentar menos do que no ano passado. É muito importante ficar atento para quando fazer o contrato de aluguel com o proprietário do imóvel, ter em vista todos os seus direitos como inquilino. Se o contrato está legalizado, se tem esse percentual realmente de aumento, porque os proprietários não podem simplesmente, pelo seu bel prazer, por sua própria vontade, aumentar o aluguel. Então tem que ficar de olho nisso para garantir os seus direitos. Se o aluguel vai aumentar, a gente tem um outro ponto de equilíbrio, que é o aumento do salário mínimo. O salário mínimo, que até 2021 era de 665 euros, aumenta 40 euros a partir de 2022, passando para 705 euros. De acordo com o governo, as projeções é de que até o ano de 2023, ou seja, o ano que vem, o salário mínimo passe para 750 euros. Vamos ver se isso acontece. E a energia elétrica, hein? Que muitas vezes é uma vilã no orçamento das famílias. Aqui em Portugal, no ano passado, 2021, a energia elétrica teve uma diminuição do preço. Esse ano ela subiu um pouquinho. Quer ver? Separei os dados aqui para vocês. Ano passado teve diminuição de 0,6%. Em 2022, o aumento é de 0,2%, isso de acordo com a entidade que regula esse serviço, que é a entidade reguladora dos serviços em Portugal, a ERSE. Mas também tem o mercado liberado, o das tarifas da EDP comercial, que aumentaram em média 2,4%, que corresponde a um acréscimo de cerca de 90 cêntimos por mês nas faturas. Tem uma outra fornecedora ainda, a Endesa, que essa diz que vai preservar os preços da eletricidade para as famílias e também para os pequenos negócios, porque para as grandes indústrias, para as grandes empresas, essas sim vão pagar bem mais pela energia elétrica. E aí a gente sabe, né, que no fim das contas também sobra para o consumidor final. Bom, tem também a Galp, uma empresa que disse que vai aumentar os preços da eletricidade em média 2,7 euros por mês, 2,70
2,70 euros, né? Enfim. E aqui em Portugal funciona assim, são várias empresas fornecedoras de energia elétrica. O consumidor tem a liberdade de escolher qual que ele quer assinar, qual que ele quer contratar, digamos assim. Além da EDP, tem a Iberdrola, tem a Endesa, que eu já falei, tem a Golden Energy e outras tantas aí vai muito de acordo com o consumo de cada um e quanto a pessoa gasta em família, ou se mora sozinho, enfim, nos lares aqui em Portugal. O valor do gás, hein, como é que fica? Porque lembrando que muitas residências aqui em Portugal ainda têm a utilização de gás para esquentar a água do banho, para esquentar a água da torneira, enfim, para aquecimento da casa também muitas vezes. Bom, a parte da população que usa gás encanado, aí ela tem um valor de acordo com o consumo dela no condomínio, no apartamento, enfim. E tem os preços dos botijões de gás que são tabelados. Os preços desses botijões, que aqui se chamam botijas, aqui em 2022 deve ficar assim: o de 13 quilos, 29 euros, o de 45 quilos, 108 euros e o de 54 quilos, 120 euros. E tem ainda o pequenininho de 9 litros, que até pouco tempo atrás, cerca de uns 2 anos atrás, era 17,50, já tá 21,90. Esse eu sei de cabeça porque é o que eu uso aqui em casa. Conta de água e de saneamento básico, essa é cobrada sempre na mesma conta, tanto para o consumo da água, também como a coleta de lixo. Esse aumento aí vai refletir de acordo com a inflação, então a gente vai ter que esperar ainda um tempinho para saber quanto eles vão aumentar, mas deve ser um valorzinho considerável. O Conselho de Ministros, em dezembro do ano passado, disse que ia manter as taxas, não ia ter aumento não. Mas voltaram atrás e aí teve a eleição do novo governo, que continuou o mesmo, mas só saberemos nos próximos capítulos dessas decisões. E para se comunicar, a telecomunicação aqui em Portugal, como é que será que fica? Conta de telefone, de internet, de celular? Aqui em Portugal, como no Brasil, a gente tem várias opções de empresas para contratar. Embora muitas delas ainda não tenham anunciado a nova tabela de valores, a gente sabe que deve ter aumento sim. Isso também vai depender dos próximos meses, quando essas novas tarifas serão anunciadas. Porém, a nossa indicação, a nossa dica valiosa é para que você negocie a sua renovação de contrato, seja da assinatura do seu plano de celular ou do seu telefone residencial, negocie com a sua operadora, porque afinal de contas as operadoras querem manter os assinantes, os clientes. Então, muitas vezes elas dão descontos ou dão vantagens, então insista e garanta os seus direitos, embora as taxas devam aumentar, mas você sempre pode negociar. Para quem tem carro, como é que é se movimentar aqui? Quais os tipos de custo que um carro gera? Bom, a gente sabe, primeiro de tudo, a documentação, a gasolina e também os pedágios. Como ficarão os preços dos pedágios, que aqui em Portugal se chamam de portagens? Bom, os pedágios são calculados pela inflação. E em 2022, sinto muito informá-los, mas também deve subir um pouquinho. Afinal de contas, vários custos estão sendo aumentados e isso também iria chegar no transporte. Bom, gente, a gente tá falando que tem muita coisa que tá aumentando o preço desses valores e tarifas novas para 2022. Mas se comparados com os valores e aumentos da inflação do Brasil, a gente aqui ainda tá falando em custos de centavos nas tarifas. Então a gente tá falando vai aumentar, vai aumentar, vai aumentar, mas sempre é bom comparar o quanto isso representa. Quantos por cento esse aumento gera por mês? Vamos lá. Nas autoestradas, o preço das portagens deve subir 1,84% agora nesse ano de 2022, sendo que em 2020 e 2021, os 2 últimos anos atrás, os preços das portagens não sofreram alterações. Então já eram 2 anos com os preços congelados. A concessionária rodoviária aqui, a Brisa, anunciou que 28 das 93 taxas de portagens aplicadas na classe 1 vão aumentar, explicando então aí a subida com a taxa de inflação homóloga. A gente separou uns dados aqui para vocês, ó. Os principais percursos em longa distância a registrarem aumentos são a A2, a rodovia A2, que liga Lisboa ao Algarve, com o acréscimo de 35 cêntimos.
Também a rodovia A1, que liga Lisboa e o Porto, com aumento de 20 cêntimos. E a A6 entre Marateca e Caia, que tem um valor de aumento de 0,20 cêntimos. Nos principais percursos urbanos, com elevada circulação automobilística, que tem mais gente circulando, o aumento será na A3, que liga o Porto a Valença, que é aqui no norte de Portugal. Essa vai passar para 25 centavos de aumento na tarifa das portagens. O trecho entre Maia e Santo Tirso, que é a rodovia A3, e também a A5 de Lisboa a Cascais, e também a A4 entre Porto e Amarante, vão sofrer uma atualização de 0,05 cêntimos. E a gasolina, hein? Bom, se o barril de petróleo ficou mais caro no mundo inteiro, por que em Portugal seria diferente, né? Aqui também teve reajuste. O preço da gasolina subiu a partir do dia 17 de janeiro. No caso do gasóleo simples, os preços subiram cerca de 2 cêntimos por litro, indo para 1,567 por litro. Já a gasolina simples teve um aumento de 1 cêntimo por litro e passou o preço para 1,718, 1,718 euros. E aí, sabe o que está acontecendo por causa do aumento ano a ano da gasolina? Cada vez mais o governo está incentivando para que as pessoas procurem comprar carros elétricos, mas isso é um papo para um outro vídeo, porque será mesmo que os carros elétricos são mais econômicos? Claro que eles ajudam a melhorar o ar, né, do planeta e ajudam na sustentabilidade, mas quanto isso representa no bolso? Esse é um assunto para um próximo vídeo, mas isso é uma coisa que tem se comentado muito por aqui. São várias as opiniões de quem entende do assunto e a gente pode falar mais sobre isso. Se você quiser saber, deixa sua opinião aqui nos comentários. Outro aumento que representa um pouquinho de peso no bolso do português é o preço das inspeções veiculares, que são obrigatórias e todo ano tem que fazer. Os veículos leves vão custar esse ano R$ 31,80 essa inspeção. Já os pesados, veículos mais pesados, como caminhões e ônibus, R$ 47,59. Vale lembrar também que o valor base para esses veículos ligeiros é de R$ 25,85 e acrescendo os 23% de IVA. As motos, triciclos, quadriciclos ficam na faixa dos 13 euros. E a dos reboques e semi-reboques, R$ 21,85. Quanto é que custa para comprar um carro aqui em Portugal, hein? Bom, depende, se for 0 km, se for seminovo, se for usado. As pessoas aqui em Portugal não são como no Brasil, que costumam trocar de carro a cada 2 anos, tem gente que troca de carro todo ano, né? É muito comum o comércio de carros usados por aqui. Se a estrada é boa, ele dura mais. O valor de aumento dos preços deve subir bem esse ano e pode chegar até 20%. Então, vale muito pesquisar, entrar em sites, comparar preços, negociar com quem está vendendo, porque no final das contas a negociação é sempre bem-vinda para todo mundo, tanto para quem quer vender quanto para quem quer comprar. Até aqui a gente está falando de quem tem carro. E quem não tem carro e depende de transporte público, hein? Bom, nas áreas metropolitanas, há quem use transporte público todo dia para estudar, para ir trabalhar, enfim, para ir fazer as atividades do dia a dia. Quem usa o cartãozinho mensal não deve sofrer aumento no bolso em 2022. Esses preços, eles têm um custo entre 30 e 40 euros, tanto para a região metropolitana do Porto, quanto para a de Lisboa. E isso deve se manter, de acordo com a Autoridade da Mobilidade e dos Transportes, aqui de Portugal. Porém, o que deve ter aumento são os valores das passagens de comboio, que são os trens aqui em Portugal. Então, ano passado, em 2021, a gente acompanhou muitos casos de greves dos funcionários da CP, dos comboios de Portugal. Isso acarretou, e não somente essas manifestações dos funcionários, mas também outros tipos de custos da empresa, acarretou um aumento. Então, os serviços de comboio de Portugal devem sim sofrer aumento. Por exemplo, aqui a gente separou
uma informação para vocês. E de Lisboa para o Porto ou do Porto para Lisboa em segunda classe, em um trem intercidades, vai custar mais 15 cêntimos de euro. E isso tem um aumento que era antes 25 euros e 10 cêntimos, passa para 25 euros e 25 cêntimos. O preço dos comboios alfa pendular, que são aqueles que têm menos paradas, muitas vezes vem quase direto, não para e são mais rápidos, esses são um pouquinho já mais caros, naturalmente não vão sofrer aumento. Mas tem uma dica muito importante para vocês. Se você tem que fazer uma viagem entre Lisboa e Porto, ou até outras cidades aqui de Portugal, fique de olho nos transportes dos autocarros. Tem muitas empresas aqui em Portugal que fazem promoções, que fazem com antecipação, com a compra antecipada, você pode comprar passagem de até 1 euro ou 1,99 € ou 5 euros, dependendo do trecho. Então, se você tiver em vista uma viagem e pode se programar para essa data, vale muito pesquisar em vez aí de comboio e de autocarro. O tempo mais ou menos, o tempo médio de uma viagem entre o Porto e Lisboa de autocarro é de 4 horas. De trem é 3 horas e meia, também depende do tipo de trem que você pega. Se é o trem que vai parando, que é o intermunicipal, o intercidades, ou se é o alfa pendular, esse mais rápido. E aí você paga mais caro. E já que a gente está falando de transporte público, como é que será que fica a tarifa dos transportes municipais, dos ônibus que transportam as pessoas dentro das cidades? Bom, aí depende de cada cidade, de cada política da empresa, de como é que se teve já alteração de preço no ano passado, nos últimos anos ou não. O que a gente nota é que as empresas municipais não costumam aumentar o preço das tarifas. Porém, a gente sabe que o combustível subiu, então teremos que ficar de olho nesse setor para ver se as tarifas terão algum tipo de aumento e depende da cidade. Por isso é importante você ficar de olho aí na sua cidade. Pesquisar nunca é demais. E o custo de alimentação em Portugal em 2022? Como é que será que fica esse preço? Esses preços, porque são vários produtos em jogo. Uma polêmica que a gente tem ouvido falar muito aqui nos noticiários, nas rádios, enfim, é o preço do litro do leite, que é um balizador da cesta básica em vários países. Aqui em Portugal, o leite teve um aumento que ainda não chegou bem na ponta, no consumidor final, mas isso deve ir sendo feito pouco a pouco. O litro de leite que a gente encontrava a 46 cêntimos, 50 cêntimos, deve aumentar até o fim do ano. Por quê? Porque isso está incluindo vários outros custos. O custo de transporte, o custo de produção desses produtores de leite, enfim, e aí isso acaba chegando no bolso do consumidor. De uma forma geral, as informações que temos até agora é da Confederação de Agricultores de Portugal, que diz que a maioria dos alimentos deve sim acabar tendo um aumento até o final do ano. O quanto isso representa para cada produto, a gente ainda não sabe. Vamos acompanhar e trazemos por aqui mais informações para vocês. Porém, também deixamos uma importante dica. Se você quer economizar, procure e pesquise pelas marcas brancas dos produtos em supermercados, porque aqui em Portugal a maioria das redes tem suas próprias marcas de produtos. Então é só pesquisar que essas marcas acabam sendo 20 ou 30% mais barata do que as outras marcas vendidas no supermercado. Tem outro vídeo aqui que a gente já fez sobre isso. A gente vai deixar aqui para você o link na descrição e também um cardzinho aqui em cima se você quiser ver depois. Também deve ter reflexo de aumento no preço da moda em Portugal. O quanto a gente ainda não sabe, mas no final de 2021 a gente já sentiu alguma subidinha no preço das compras do vestuário aqui no país. Os produtos acabaram ficando mais caros por causa do aumento dos custos nessa produção. O quanto isso representa? Bom, de acordo com o relatório da McKinsey e da Business of Fashion, e isso deve representar entre 3% até 10% de aumento até o final do ano. Mas afinal, tem algum setor que vai ter queda nos preços?
Tem, o de medicamentos. O governo criou e vai controlar com vigor um mecanismo de freio para evitar rupturas aí nesse mercado e também garantir que as empresas farmacêuticas mantenham as produções em dia. Então, falando em custos, vai funcionar da seguinte forma, deve funcionar assim pelo menos. Os medicamentos que custam até 15 euros não vão ter qualquer descida de preço. Pelo menos vão se manter. Os medicamentos que custam entre 15 e 30 euros, o preço pode descer até 5%. E nos medicamentos mais caros, que são acima de 30 euros, esses sim devem ter uma descida de 10% ou até mais. O que é uma boa notícia para quem precisa investir em remédio e medicação. Por hoje é isso, gente. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você ficou com alguma dúvida ou se a gente esqueceu de algum item, de algum assunto, de algum setor, deixa aqui. Se você tem informação, divide aqui com a gente. A nossa comunidade é para isso, para se apoiar, para se ajudar e para se informar. Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!